E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre uma notícia que eu vi essa semana e que me chamou muita atenção. Essa notícia tem a ver, na verdade, com uma tendência, que é a digitalização da nossa economia. Agora, durante a pandemia, nós já tivemos, as iniciativas do Banco Central do Brasil, Pix, agora o Open Bank. E eu vi essa semana, li uma notícia referente à digitalização, ao lançamento do Yuan virtual. O que é o Yuan? Nada mais é do que a moeda chinesa, também chamada de renminbi, é um outro nome para Yuan. O Banco Central chinês está estudando, já lançou dentro do país, em algumas regiões, uma iniciativa do Yuan virtual. Esse Yuan virtual ele poderá ser utilizado para compras online, transferências, usando a moeda chinesa dentro do país, e ele valerá assim como a moeda física. Assim como nós temos notas, moedas, haverá também uma moeda virtual chinesa. Essa não é uma iniciativa que a China está tomando à frente, que ela criou. Essa é uma iniciativa que já está em discussão em muitos bancos centrais do mundo todo. Aqui mesmo no Brasil, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, o Neto, ele já disse que está em estudo no Banco Central uma iniciativa para lançamento do real virtual, que valerá também como a nossa moeda física, mas que ela estará na nuvem, Ela será utilizada, dentro da internet, nas transferências, como simplesmente apenas uma moeda virtual. Ela não será transformada como uma moeda física, como hoje nós temos a moeda física e nós temos o nosso dinheiro no banco. Essa moeda virtual ela nunca será transformada em dinheiro físico, ela ficará como moeda virtual. E isso, pessoal, essa tendência de transformar a moeda também em algo virtual é uma tendência que nós vamos acompanhar cada vez mais. A pandemia acelerou esse processo. Antes a gente usava mais papel moeda, no transporte público, em outras situações. Hoje a gente já tem o Pix, a gente já tem os cartões de créditos, inúmeros cartões de créditos, bancos digitais. E essa tendência de transformar nossa economia, digitalizar nossa economia, veio para ficar. Aqui o Banco Central do Brasil fala em lançar o real virtual já em 2023, final de 2022 para 2023. Mas voltando especificamente ao caso da China, eu gostaria de lembrar vocês que essa iniciativa do Yuan digital chinês, ela também tem um pano de fundo estratégico para a China, porque ao mesmo tempo que anunciou o lançamento do Yuan virtual, a China falou também em permitir que esse Yuan virtual seja utilizado em transferências internacionais. Muito já tem se discutido nos últimos anos, pessoal, com o peso cada vez maior da economia chinesa, da superpotência China, que está rivalizando com os Estados Unidos. Muito já tem se discutido que a China tem um plano para desbancar o dólar como principal moeda do mundo. Os Estados Unidos, pessoal, eles têm a vantagem de ser uma superpotência, porque além do seu aparato militar, eles detêm também um monopólio da economia utilizada nas transferências internacionais. Os países, quando comerciam entre si, fazem comércio entre si, eles utilizam o dólar como moeda de troca. E os Estados Unidos emitem o dólar. Então os Estados Unidos conseguem controlar o fluxo de capital no mundo. Os Estados Unidos, quando eles têm a sua dívida pública, o seu déficit comercial, eles conseguem gerir todas essas dívidas porque eles imprimem o papel, moeda, no qual essas dívidas estão cotadas, ou seja, eu devo em dólar e eu imprimo dólar porque eu sou o dono do dólar. Então os Estados Unidos têm uma vantagem exorbitante, como diria o Charles de Gaulle, que era o presidente francês, na segunda metade do século XX, quando ele percebeu que os Estados Unidos estava utilizando essa estratégia de controlar a grande moeda, a moeda principal do mundo.
Então, pessoal, muito tem se discutido que a China está querendo já impor aos países ou fazer, influenciar os países a utilizarem a sua moeda nas trocas comerciais com ela. E num futuro, que é o melhor dos mundos para a China, que eles também façam isso utilizando o yuan, mas não só com a China, mas entre eles também. A China já lançou várias iniciativas de utilizar somente o yuan com países que ela comercializa e que estão no seu entorno. Então tem acordos de utilização do yuan com a Rússia, tem acordos de utilização do yuan ali com países da Ásia Central, e um dos argumentos para a utilização do yuan internacionalmente é que a China e o bloco de países que ela pratica comércio estariam menos sujeitos a crises vindas dos Estados Unidos, a crises de desvalorização do dólar, a crises de fluxo de capital, fuga de capitais em dólares. Então, se houvesse uma grande crise no centro dos Estados Unidos, como houve em 2008, a China e os parceiros da China estariam resguardados, porque eles não estão apenas juntando reservas em dólares, mas sim em yuan, moeda do qual eles poderiam utilizar como uma segunda opção e uma segurança para fazer comércio entre si. Então, pessoal, eu queria falar para vocês, deixar a reflexão nesse vídeo, de que a China, além da digitalização da sua economia, que é uma tendência mundial, ela tem sim uma outra ambição, que é transformar a sua moeda numa moeda importante para o sistema internacional, o sistema financeiro internacional. Se hoje nós temos o dólar, o euro, a libra, o iene japonês, a China quer introduzir no topo das principais moedas e as mais utilizadas moedas do mundo o seu yuan. E o peso da sua economia, a importância da China para muitos países, tem país que depende da China para fazer comércio internacional. Todos esses fatores servirá para fortalecer cada vez mais o yuan, servirá para fazer com que cada vez mais países fiquem dependentes de um comércio com a China e tenham que utilizar a moeda chinesa como uma opção alternativa ao dólar. Os Estados Unidos já está de olho nisso, claro, mas as discussões no Congresso americano ainda são incipientes perto daquilo que a China já faz, lançando o yuan virtual, lançando acordos regionais para a utilização da sua moeda no seu comércio. Então, os Estados Unidos e o Joe Biden têm razão sim quando eles dizem que os Estados Unidos estão correndo contra o tempo, que reestruturar a economia americana, de digitalizar a economia americana, de recolocar a economia americana no século XXI é a prioridade. Eles têm razão, porque diante desse quadro de internacionalização do yuan, do lançamento do yuan virtual, os Estados Unidos está atrasado. Assim como em outros campos tecnológicos, em outros campos materiais, com a China. E vamos ver, pessoal, que tudo isso vai resultar, o que essa disputa geopolítica da moeda vai resultar. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, pessoal. Eu queria dizer que, além de uma superpotência deter o poder militar principal, que é importantíssimo para que ela tenha um hard power, um poder que ela possa exercer material sobre os outros países, ela deve ter também um poder financeiro, de influenciar o fluxo de capital que sai e entra das suas fronteiras, de, em última instância, conseguir também influenciar a economia de vários países do mundo por meio da força, da valorização, da desvalorização da sua moeda. Porque quando o dólar desvaloriza, o dólar valoriza, quando os Estados Unidos tomam uma decisão através do seu Banco Central, todo mundo sente, o Brasil sente, o mundo inteiro sente. E a China, com a ambição de influenciar cada vez mais o mundo, tentará também se colocar nesse papel que hoje tem os Estados Unidos, de influenciar por meio da sua moeda os destinos da economia mundial. É isso, pessoal, fiquem de olho, porque a China, além do seu plano de ter uma economia forte, rivalizando com os Estados Unidos em diversos setores, aeroespacial, de nanotecnologia, de inteligência artificial, de robotização, de fabricação de carro elétrico, a China começa também a traçar planos que traduzem a ambição da China em uma
ambição de alçar o papel de superpotência global, de realmente assumir cada vez mais o lugar que hoje os Estados Unidos têm no mundo. E a China sabe que esse é um processo gradual e faz parte da filosofia chinesa não apressar nada. Lançar as sementes, cultivar as sementes dos seus projetos, das suas estratégias, das suas ações, para que eles amadureçam pouco a pouco, ano a ano. E esse é o grande temor dos Estados Unidos, que hoje todas essas ambições da China se traduzam em realidade. Caso o yuan tome o lugar do dólar como principal moeda da economia mundial, não vejo que esse cenário está muito próximo, mas caso ele venha a acontecer, os Estados Unidos estariam em uma condição muito difícil, porque além de ter sua economia já muito desafiada pelo crescimento chinês, os Estados Unidos teriam então o problema de ter que lidar com uma economia mundial que não mais utiliza a sua moeda como a principal reserva internacional, mas sim a moeda do seu rival. É isso, pessoal. Fiquem bem. Fiquem atentos às notícias de geopolítica, ao que está acontecendo no Afeganistão, ao que acontece na América Latina, ao que acontece nos Estados Unidos, ao que acontece na China, na Ásia, porque a cada momento, para quem se interessa por geopolítica, surgem novas notícias, novas informações que tentam fazer com que a gente, que façam com que a gente tente, na verdade, traduzir os movimentos geopolíticos que estão ocorrendo no mundo. Porque geopolítica, pessoal, ela nunca para. Ela está sempre acontecendo a todo momento. É isso, pessoal. Fiquem bem e atentos a tudo que está acontecendo.